Este programa contém cenas inadequadas para menores de 12 anos. Bom dia. A seguir, gente que escreve. Olá, amigo escritor, olá, amiga escritora, sejam bem-vindos a mais uma edição do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores e para escritores. Da agora ensolarada Los Angeles, eu sou o Fábio Emil Barreto. E da aniversariante São Paulo, eu sou o Rob Gordon. É feriado, Rob Gordon! E a única coisa legal que acontece no feriado é que tem final da Copinha São Paulo. É só isso, né? Exatamente, só isso. Tem mais nada, né? Como eu não curto ir lá na festa pegar aquele bolo. Nossa, aquele bolo de manteiga. Ficar jogando pedaço de bolo pra dentro de sacola de supermercado. Então, pra mim é só a final da Copinha, que por sinal eu não vi. Eu queria ter visto e não vi. Aquilo é uma das... Pra quem não é de São Paulo, existe uma tradição um pouco... que deve ter começado com boas intenções, mas que hoje só é estúpida, que é no Bexiga. Acho que é no Bexiga. Tudo é no Bexiga. Todas essas coisas toscas de comida acontecem no Bexiga. Bom, tem um bairro ali perto do centro de São Paulo que os caras faziam um bolo gigantesco. O bolo tem metros e metros de comprimento. E as pessoas botam esse bolo na rua no dia e aí tocam um alarme ou alguém... Não sei se alguém dá um tiro pra cima, sei lá que porra que é. E as pessoas avançam no bolo. O bolo demora semanas pra ficar pronto e os caras destroem o bolo inteiro em minutos. Ah, não, minutos nada. É 13 segundos, 11 segundos. Ah, já tá em segundos a coisa? Já, não, sempre foi. Imagina assim. Eu fui conservador, Rob. Eu fui conservador. Imagina que o bolo é a muralha da China e as pessoas que estão ali no evento são os mongóis. São os mongóis liderados pelo Gengis Khan. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Só que assim, o Gengis Khan tinha 20 mil vezes mais o número de tropas e ele podia atacar a muralha inteira ao mesmo tempo. Ah, sim, ele tem mais soldados e todos os soldados estão com fome de bolo. Fudeu. Então existe isso. E o bolo tem aquela coisa, né? Aquela creme de manteiga por cima que você come a dor de barriga na hora. Mas é o que o Robin falou, a galera vai com sacola de plástico, enfia a mão, de verdade. Põe o braço, corta o bolo com o braço e faz faz aquele negócio de rodo. Puxa pra dentro da sacola. Pra dentro da sacola do Pão de Açúcar ali. Eu fico imaginando, quem vai comer essa porra desse bolo depois tá na sacola, cara, tá tudo maçarocado. Não é mais bolo, é uma pasta. Cara, sei lá, acho que gosto não se discute. Gosto não se discute. Às vezes eu prefiro pensar assim, sabe? Mas é uma coisa interessante, né? A gente fica falando essas bobagens no começo do programa, mas todas essas bobagens podem ser coisas que alguém pode incluir numa história. São coisas que você pode usar como ponto inicial para uma história, né? Aliás, não sei porque o Rob nunca escreveu uma crônica falando do assalto ao bolo, né? Coisas desse nunca tinha me ocorrido, cara. Tá vendo? Agora ocorreu. Por quê? Esses pequenos pontos folclóricos modernos que cada bairro tem, que cada cidade tem, essas coisas rendem, elas precisam ser exploradas. Alguém tem que ir lá explorar. Seja o bolo esse bolo louco do Bexiga, seja a festa de San Genaro que tem aqui em São Paulo também. Tem uma série de coisas culturais. De Santa Querupita. Nossa Senhora da Querupita. Isso, Nossa Senhora da Querupita. Nossa Senhora da Querupita. E aí as coisas que acontecem nessas festas, porque a comunidade italiana ali em São Paulo é muito grande e tanto o Rob quanto eu temos sangue direto do povo da bota, do Mussolini, do povo da bota, da Azzurra, e a gente cresceu com isso. Então é legal, né, às vezes trazer essa referência pra dentro do seu texto, porque dá aquele toque especial, né? Que você viveu ali, você leva essa experiência bizarra ou não pra outras pessoas que não viveram no mesmo lugar onde você viveu. Olha, foi profundo agora, hein? Foi. Não, mas foi bonito e falou certinho, tá certinho. Tá vendo? É isso aí. Enfim, o programa de hoje começa em 3, 2, 1, vai! E no programa de hoje
hoje nós temos 2 tópicos, vamos falar de 2 tópicos bem interessantes, um deles mais técnico, a gente vai voltar um pouquinho a quebrar o tópico, mas o primeiro ponto é nosso prato principal, né? Vamos começar pelo prato principal, depois a gente fala de sobremesa. Que não é o bolo do Bexiga. Que não é o bolo do Bexiga. A sobremesa vai ser mais legal do que o bolo do Bexiga. Eu acho que ela fica mais próxima da Fogazza da Nossa Senhora da Queropita, que é muito boa, por sinal. Fogazza da Queropita, fantástico. Eu acho que é assim, é o espaguete à bolonhesa da San Gennaro com a Fogazza da Queropita. É combinação matadora. Inclusive te engorda muito. É verdade. Né? Mas enfim, nós vamos falar sobre um tema que é interessante, que é meio esquecido, e uma coisa que sofre bastante preconceito dentro do meio literário, que é a produção, a utilização e o valor do conto, porque muita gente acha que escrever conto é perder tempo. Mas nós temos 2 provas nesse cast de pessoas que escrevem contos e que sabem que, né, pelo resultado conseguido com os contos, não é perda de tempo. E nós vamos aproveitar, vamos fazer um mega jabá, não é jabá, é o lançamento global, já saiu, né, teve o pré-lançamento, agora a gente vai fazer o lançamento global, universal, do conto do Rob Gordon. O Rob Gordon finalmente lançou um conto na Amazon. Parabéns! Põe palmas, barulho. Palmas pro Rob Gordon. o conto do Rob Gordon se chama O Dia em que a Inspiração Apareceu, é isso? Isso, o dia em que a inspiração apareceu. Que inspiração apareceu. Rob Gordon dá uma de suas Rob Gordonzices, e eu vou falar primeiro, depois você fala, se fodeu. Eu li antes dele publicar, cara, se você escreve, é uma ode ao que a gente faz. Se você não escreve, é uma ode àquelas pessoas que você gosta de ler. E de qualquer forma, é uma história muito louca. Quem assistiu Ruby Sparks, aquele filme doido com o Paul Dano, vai saber exatamente do que eu tô falando, e é meio que uma versão tupiniquim e curtinha do Ruby Sparks, e é muito bacana, muito legal. O Rob lançou acho que semana passada, e o conto já tá estourando, e vale a pena, como todas as crônicas dele, realmente é um negócio, e eu tô falando isso sinceramente pra vocês. O Rob sabe, eu mandei um e-mail de crítica pra ele, do conto, se não me engano, que teve 2 pontos que eu sugeri alguma mudança aqui e ali, mas eu fui extremamente sincero. O conto é muito bem escrito, cumpre a função que ele prometeu, e é uma leitura super bacana, super leve, informativa, divertida, triste, é bem bacana. Então o link tá aí na postagem, se você quiser. Tá só na Amazon, né, Rob? Tá só na Amazon. Tá só na Amazon. Então, O Dia em que a Inspiração Apareceu, do Rob Gordon. Agora eu vou fazer uma pequena entrevista com o Rob Gordon. Ele não sabia disso. É verdade. Né? Ele não sabia disso. Rob, primeiramente, primeira pergunta do estagiário, né? O estagiário de jornalismo. Quais são seus próximos trabalhos? Ou o que te atraiu nesse roteiro? De onde veio a sua inspiração? Mas sério, de onde veio a ideia? Acho que é até legal pra gente contar o ouvinte. A minha ideia é... Eu penso bastante sobre um dos pontos que o escritor levanta no conto, porque o personagem, se você tá ouvindo isso e você não leu, o personagem principal do conto é um escritor, né? E ele levanta um ponto, uma hora que as pessoas não... Ele não tem nome, né? Não, ele chama escritor. Tá vendo? Mais uma história boa, sem nome do personagem principal. Fantástico. E escritor é o nome dele mesmo, né? Porque é em caixa alta, é escritor. Bom, a história começou quando eu comecei a questionar, que é um negócio que eu questiono há muito tempo já, que é as pessoas lerem cada vez menos histórias. Eu acho que, evidentemente, aqui no nosso mundo, né, eu, Barreto, todo mundo que ouve esse podcast não passa por isso, mas tem dias que eu tô rodando pelas redes sociais e eu fico desanimado, assim, que eu falo, cara, as pessoas gostam de ler e tal, mas não adianta, elas leem cada vez menos, né? A gente já discutiu isso aqui, é uma questão de tempo, é uma questão a pessoa não tem tempo para ler, a pessoa não tem tempo para ir numa livraria, escolher um livro com calma e tal, mas também tem o lance de que rede social, tem dias que rede social é um negócio que anestesia seu cérebro, né? Tem dias que, isso acontece comigo, eu fico 2 horas, 3 horas, assim, meio que trabalhando, daí eu paro e fico 15 minutos nas redes sociais. Deixa eu ver o que estão falando no Facebook, deixa eu ver o que estão falando no Twitter. E, cara, esses 15 minutos, eles se transformam em 1 hora em que
depois de 1 hora eu falo assim, eu não vi nada de interessante. E eu não consigo sair daqui, eu fico rodando a timeline. Então, assim, eu tenho pra mim que o Facebook, principalmente, porque o Twitter ele é mais dinâmico. O Facebook ele é um negócio que anestesia o cérebro, cara. Eu acho aquilo perigoso demais. Não, e você tá certo, porque eu também tenho essa impressão. Embora a gente nunca tenha falado sobre isso, mas sabe o que... É até uma brincadeira que eu faço no Snow Globe, que é assim, existem alguns mecanismos, Rob, em operação hoje, mecanismos sociais, que basicamente são como se fossem coisas que existem pra gente tolerar a vida. E essa questão da rede social nesse aspecto, né, ela tem seus aspectos bons, mas esse aspecto que você tá falando, ela comprova o fato de que nós precisamos desses mecanismos para que a vida faça sentido. Então, o ato de... Quantas pessoas você conhece cuja vida hoje em dia é falar o que viu no Facebook? Falar sobre o que viu. Eu vi aquele vídeo. Eu li aquele post. Um monte. E devia ser o contrário, né, cara? Eu sempre bati nessa tecla. O Facebook devia ser aonde você conta o que você viu no mundo real, né? E se inverteu isso. Cara, eu comecei a prestar atenção, teve uma época aí a gente tá em 16, uns 3 anos atrás. 3 anos atrás, eu e minha mulher, a gente começou a caminhar todo dia. Então a gente ia no Ibirapuera. Chegaram em algum lugar ou não? Só continuam caminhando? Não, só continuamos caminhando e o destino irá aparecer na nossa frente. Justo. A gente ia até o Ibirapuera. Agora a gente não vai mais até o Ibirapuera. A gente caminha aqui no Parque da Aclimação, quando vai, que é aqui mais perto. E é mais vazio, porque o Ibirapuera, especialmente em dezembro e janeiro, ele é insuportável, assim, você não consegue andar no parque, né? Ele tem uma densidade demográfica nível Pequim, né? Então não rola. Cara, e eu ia andando com ela e eu ia ouvindo as pessoas. Então, assim, o Ibirapuera tem uma pista pra você caminhar ali que é larga, né? Então tem gente indo, voltando. É como se fosse uma avenida paulista na hora do almoço, cara. Só que as pessoas estão de bermuda, só isso. E eu ficava prestando atenção nas conversas que passavam por mim. Bicho, sem exagero, isso 3 anos atrás. De cada 5 conversas, pelo menos 2 eu ouvia a palavra Facebook. Que era ou que viu algo no Facebook, ou que entrei no Facebook dela, ou que fui fuçar no Facebook de não sei quem. Eu falo, gente, as pessoas estão ficando doentes com esse negócio de Facebook, cara. Não é rede social, eu acho que... Eu acho uma puta ferramenta, tá? Mas o Facebook em si é um negócio que meio que enlouqueceu as pessoas, cara. Tem muita gente que tá ficando dependente, né? Totalmente. E aí virou assim, olha só, você não precisa mais ver notícias, porque alguém na sua timeline vai falar se alguma coisa importante acontecer. Sim. E aí já reduz ainda mais a questão da importância da notícia. Se alguém morrer, você vai ficar sabendo, né? Morreu Bowie, todo mundo tá sabendo. Saiu um trailer novo de um filme com hype, você vai ficar sabendo, porque umas 25 pessoas vão falar a mesma coisa. Sim. É que nem sitezinho de cultura pop, né? Saiu o trailer do Esquadrão Suicida! Eu sigo vários criadores de conteúdo e sites no Twitter. E, sem brincadeira, outro dia eu contei 32 posts sobre a mesma coisa. Cada um fazendo o seu. São 32 opiniões sobre a mesma coisa, que no final assista e diga o que você acha. Então, exatamente, são 32 opiniões sobre a mesma coisa, sendo que dessas 32, 30 são exatamente iguais. 2 são exatamente iguais, escritas de um modo um pouco diferente. E não muda o fato de que você tá falando de uma coisa detalhista que é um trailer. Um trailer, né? E virou exatamente. Assim, e a informação tá assim. Mas nós estamos nos distanciando um pouco do assunto, mas enfim, você pensou em tudo isso. Isso é uma coisa que sempre te acomodou. Juntando a isso, né, tem dias que eu paro e penso, porra, eu fico... eu gosto de escrever e tal, eu sei que tem gente que gosta das minhas histórias e tal, mas tem dias, e veja bem, que não é história minha, né, é história sua, é história que amigo meu escreve, que eu falo, porra, a história é boa, essa história merecia ser lida, cara. E não, as pessoas não estão lendo, por quê? Porque elas estão lá fazendo tudo aquilo que a internet pede para elas, que é assim, anestesia seu cérebro. Entre outras coisas, claro, não tô aqui julgando quem não leu uma história, né? Eu tô julgando simplesmente o fato de que hoje parece que a anestesia cerebral, ela não é nem que ela é maior, assim, ela puxa tudo, né? Então, porra, tem dias que eu preciso pensar que não são as minhas histórias, mas as histórias de todo mundo. Tem dias que eu queria muito que alguém viesse pra mim e falasse assim, jogasse na minha cara, olha, bicho, isso que você faz tem valor, viu? Isso que você faz, mesmo que tenha 3 pessoas que leem, ou 1000 pessoas que leem num dia, tem valor.
Eu te entendo. Então, eu acho que isso não é mérito meu e não é mérito de quem escreve, né? Eu acho que se você pegar um engenheiro, ele deve ter os dias dele que ele precisaria que alguém entrasse no escritório dele e falasse assim, você é bom pra caralho, o que você faz é importante. Sabe que eu vejo o grande ponto aí, Rob, é que assim, no nosso caso, o que um engenheiro faz, por exemplo, é medido o prédio continua de pé. O prédio foi construído e continua de pé, pessoas moram nele, o prédio é seguro. Ok, a utilidade dele está garantida, está manifesta nisso. Claro, às vezes ele precisa ter esse elogio. No nosso caso, como é que o nosso trabalho gera resultado? É uma coisa mais complicada porque o nosso trabalho ele gera um resultado numa emoção, numa mudança de pensamento, em inspirar alguém. É uma coisa muito mais interna, né? Então, é difícil mensurar o que a gente faz e aí ter esse tipo de retorno, ainda mais nesse cenário que você pintou, porque o que eu vejo é o seguinte, todos nós que escrevemos, quem escreve, as histórias continuam sendo contadas, né? Elas estão por aí, o pessoal escreve, só que o que está acontecendo é que eu acho que o pessoal está ficando um pouco cínico. O pessoal acha que a resposta não está aí. A resposta para uma questão interna, para uma questão de aceitação, ou para algum problema que você está tendo, não vai ser num livro do Garcia Marques. Não vai estar num texto antigo do Hemingway. Não vai estar num conto seu. O pessoal acha que a resposta disso vai estar em alguém que fala, vou te dar a resposta. E sim, daí vem a questão de toda a força da autoajuda. Nós dois fizemos um curso meio autoajuda aí uma vez, que tinha muito disso, que era a questão de falar o óbvio, mas avisar, vou te dar uma resposta. E a resposta era óbvia. Mas eu vou te dar a resposta. Então, passe por todo esse processo comigo que você vai descobrir a resposta, que você já sabia. Porque a resposta vai vir de você. Mas, enfim, não tô querendo tirar o mérito da coisa. Só que esse tipo de mudança que a ficção costumava trazer, que as grandes histórias costumavam levar, ela tá chegando de outra forma hoje em dia. Ela tá chegando na foto de um videozinho inspirador. Ela chega na foto de um GIF. Ou aquela imagem bonita com um texto legal escrito. Então, o que a gente leva um tempo, a gente leva páginas e páginas para contar, a dinâmica de hoje, e não sei até que ponto eu tô certo nisso, mas a minha impressão é que a dinâmica de hoje encapsulou tudo isso e te entrega numa dose rápida. Pum, tá aqui a sua resposta para hoje. É tipo um horóscopo. O Facebook é o horóscopo da vida. Ele vai te dar soluções para tudo, mas não vai te fazer mudar em nada. Porque a solução que você vê, agora, legal, achei bonito isso, vou compartilhar, vou falar alguma coisa, me senti bem porque eu transmiti a mensagem, vou continuar meu dia. E no momento que você clica no compartilhar, em 90% dos casos, o conteúdo já saiu da sua cabeça ali, né? Você já não tá mais pensando nele. Fiz a minha parte. Então, eu tenho histórias, né? Voltando para o nosso assunto. Uhum. Tem histórias minhas que a minha intenção era simplesmente contar uma história. Eu vejo onde vai. Agora, tem outros textos meus, tem outras histórias minhas, que a minha ideia é passar uma mensagem. Né? Eu penso na mensagem e eu falo, agora eu vou construir uma história em cima disso, porque eu não quero simplesmente chegar no Twitter ou no Facebook e falar assim, colocar a mensagem em 2 linhas. Eu acho que eu consigo fazer melhor que isso. Então eu vou criar uma história para isso, uma história legal à altura da mensagem. E eu sei que você faz isso, tem muita gente que faz isso. Eu acho que isso tinha que ser um pouco mais valorizado. E não tô falando que, olha, como a gente é coitadinho e tal. Não. Eu só acho que assim, como eu disse, todo mundo tem um dia que precisa que alguém vire e fale assim, o que você faz é importante pra caralho. E eu fiz a história com isso. Eu entendo. O dia em que a inspiração apareceu é isso. É alguém, né, que acho que não vou ser hipócrita a ponto de dizer não vou falar quem porque é spoiler, né? Porra, é só olhar o título da história que eu tô falando quem é, cara. Né? Que aparece... Não, né? Às vezes não é óbvio. Não, então eu posso estar dando uma armadilha aqui. Mas aparece... porque é outra coisa que eu adoro, né? Eu adoro pegar conceitos e transformar em pessoas, né? Eu já fiz isso com o tempo, já fiz isso com a saudade, já fiz isso com o amor, né? Eu transformo a saudade numa pessoa e não é assim, ela simboliza a saudade. Não, ela é a saudade. Ela é a saudade. Ela tem todo o pacote dentro daquele personagem. Exatamente, ela é a saudade. Ela é uma pessoa que a saudade encarna ali e rege o conceito de saudade. Pra virar pro escritor, minha história é isso, é mostrar pro escritor que o que ele faz tem valor. Eu vou além, sabia? E aí vem aquela coisa curiosa do o que o autor escreve é uma coisa e o que o leitor lê é outra. Claro. Não só, claro, esse elemento tá ali, tá indiscutível, mas eu vi uma outra coisa, eu vi a luta da história por ela mesma. Sim, tem isso também. A história tá meio que também tá gritando pro único cara que pode ajudar, que é o cara que conta a história. É meio contador que você não pode desistir de mim.
Porque isso é uma coisa que permeia o nosso trabalho como escritor, que é essa pergunta, não é? Porque, Rob, você está falando de um ponto que você está falando em relação ao resultado, né? Olha, isso que você fez está legal, o que você costuma escrever é bom, é a questão do retorno positivo, enfim, do retorno, às vezes. Às vezes o cara fala, não gostei, ok, você leu, às vezes tá bom, né? Mas quando essa questão que você coloca ali, é o ponto do não desista, não pare de escrever. Não é porque ninguém deu o valor que você está esperando, ou você não ganhou o prêmio, ou você não ganhou dinheiro, que você tem que deixar de contar as próximas. Porque se você não contar as próximas, a história morre. As histórias vão morrer e ninguém mais vai pensar. Então tem esses dois aspectos, né? Porque assim, eu acho que é o seguinte, eu acho que o nosso trabalho é contar histórias. Né, o nosso trabalho, assim, né, por mais que a gente tenha que a nossa carreira é escrever e contar histórias. Né? Eu faço freela de publicidade? Faço, né? Mas o meu trabalho, que eu considero, é contar histórias. Só que assim, tem um outro ponto que a história aborda também, o conto que eu fiz ele aborda, que assim, é a nossa responsabilidade contar história. Sabe, a gente tem um talento para isso, eu acho. Todo mundo que escreve tem um talento para isso, porque não é fácil contar história, não é fácil escrever, ou melhor, contar histórias de qualquer maneira não é fácil. Fica mais fácil com prática, mas nunca fica simples, né? Sim, nunca fica simples, exatamente. Quer dizer, vamos inverter, fica menos difícil com a prática. Exatamente. E eu acho que, cara, é o clichê, né, do Peter Parker, mas é verdade. Com grandes talentos vem grandes responsabilidades. Então, assim, eu acho que todo mundo que escreve tem a responsabilidade de contar histórias. Não é só o trabalho, é a responsabilidade. Cara, é uma tradição nossa que vem da pré-história, né? Você contar histórias. Então, assim, a nossa responsabilidade é manter isso vivo. Né? Por mais que nos dias como hoje, eu acho que nunca na história do mundo, nunca, eu acho que as histórias foram tão pouco valorizadas como hoje. E não estou falando que elas não são nada valorizadas, é que até 50 anos atrás elas eram muito valorizadas. Sempre foram. Você concorda? Concordo, mas a gente tem que entender a contextualização disso. Não, eu não tô falando que é certo ou que é errado, né? Só tô falando eu sei. Por uma série de motivos. Eu quero ir além, sim. Elas estão, mas aí eu te digo, eu te jogo, vou dar um de advogado do diabo. Será que as histórias não estão passando exatamente pelo que o jornalismo passou? Porque a informação... Mas deixa eu traçar o paralelo. A informação em si continua sendo válida, certo? Sim. Você continua precisando saber quanto está o dólar, você continua saber qual o último escândalo do governo, quem são os candidatos à próxima eleição, se vai faltar água no seu bairro, do acidente que aconteceu. A gente continua precisando receber a informação, concorda? Sim. Ok, beleza. O jornalismo existia na base de que nós controlamos o meio de transmitir essa informação, certo? Quando a informação saiu da mão do jornalismo e passou a ser transmitida, às vezes diretamente pela pessoa envolvida no assunto, às vezes por alguém que viu, que na verdade o jornalista fazia o que o jornalista achava, quem viu, perguntava para ele e contava para os outros. O jornalista era meio que um intermediador, né, da história. Ele chegava, aconteceu tal coisa, fulano me disse, eu tô contando para você. Legal, ok. Hoje, como o ato de contar a notícia está descentralizado, a notícia é contada de N formas, por N pessoas, em N veículos. Você tem a notícia contada com uma foto legenda, você tem a notícia contada com um meme, você tem a notícia contada num post de blog, num texto do Facebook, em alguns tweets, em podcast, em vlog. Você tem a mesma notícia, que é o que eu falei, lançou o trailer, né? Tem gente que faz trailer, vlog de reação ao trailer, o que eu senti assistindo o trailer. É a mesma merda, é a mesma coisa, só que ela tá contada... Mas eu acho... Calma, deixa eu chegar lá. Tá. Tô chegando. Então você tem a notícia contada de formas diferentes. A história, eu penso, no começo, vamos pegar o tempo quando a Jane Austen fez sucesso. Eu não quero entrar em juízo de valor sobre Jane Austen, mas um elemento não pode ser ignorado. Ela fez sucesso porque era o melhor que tinha na época e era o que a mulherada lia, ponto. Não há machismo, não é nada. Era o que as mulheres liam naquela época. Ela escrevia para as mulheres. E se você, outro dia eu estava assistindo um filme, era perto do que a gente sabe que a ficção fazia, a ficção científica, o terror fazia naquela época. Ela não é nada, cara. Em termos de provocação, a história era uma história normal e tal. Mas era bem escrito, bonitinho. Era o que era lido, era o que era popular. Então, era a única forma de se contar aquela história. Qual era o único? Tinha dois jeitos de contar essa história naquela época. Encontrar a pessoa e
contar a história pra ela, ou escrever um livro. Ponto. Era isso. Não tinha rádio, tinha porra nenhuma. Tinha livro e tinha pessoal, que é o que você falou da questão que vinha desde lá, né, dos nossos ancestrais, que contavam histórias faladas ou desenhadas na pedra. Beleza. Hoje em dia, Rob, você pode contar histórias de várias maneiras, assim como aconteceu com o jornalismo. A gente pode contar história com podcast, com storytelling, que o pessoal adora, né, o termo hoje em dia. Você pode contar histórias por Twitter, você conta histórias com memes. Elas são menores, mais curtas, elas são outros tipos de histórias. Só que essas histórias são de fácil consumo, que era o que o quadrinho passava no começo. A galera falava, não levava a sério. Não, a história em quadrinho é desenhinho. E aí foi uma arte que acabou evoluindo e hoje em dia, felizmente, ela tem o respeito que ela merece. Mas espero que os memes nunca cheguem nisso. Mas faz sentido pensar que o jeito de contar histórias também mudou e tem gente que prefere a história mais rasa e mais curtinha? Eu acho que faz sentido quando a gente pensa em história escrita, né? Sim. Se você pegar cinema, teatro, isso não mudou, né? São histórias, né? Maneiras de contar histórias, né? Isso não mudou, né? Por mais que você tenha hoje gente fazendo vídeo, você não tem na internet, você não tem ainda uma escola de gente que faz ficção em vídeo, né? O menino que liga a câmera com os amigos dele do prédio e monta uma história. Se tiver um ou outro, isso e que não serve nem como estatística aqui. Então isso não mudou. Mas eu acho que sim, na parte escrita eu concordo com você. Ganhou opções, né? Mas mercado acabou. E tem um outro ponto que a gente que a gente tá esquecendo, que é a histeria, né? Então, por exemplo. Não. A histeria mesmo com uma história. Então é assim, isso pra mim é o grande pecado que a gente comete hoje como espécie. Que é o seguinte, 2 anos atrás, tava tendo o final de Breaking Bad. 2 anos. Eu não vi, então. 1 ano e meio, por aí. Não vou dar spoiler, não. Pra deixar claro aqui, eu acho que Breaking Bad é uma série muito boa até a 3ª temporada. Depois ela se perde, ela volta a ser boa, mas não boa quanto foi, né? Tem gente que fica horrorizada comigo quando eu falo que as pessoas falam assim, Breaking Bad não é a melhor série que você viu na vida. Eu falo, cara, não entra nem no meu top 10. Não entra. Só que assim, você tem... Por que as pessoas ficam horrorizadas? Porque a série é boa. É só isso, é uma série boa. Só que assim, ela é uma série boa com um ator fantástico. O ator é fantástico. O Cranston, ele é fantástico. Só que assim, ele é melhor que a série, ele é melhor que o roteiro, né? Especialmente nas últimas temporadas, ele é melhor que o roteiro. E o... Cara... Só que você lembra, 2 anos atrás, quando eu tava na metade da 2ª temporada de Breaking Bad, cara, você teve uma histeria que, assim, o mundo que eu digo aqui, na minha frente, a tela do computador aqui, só se falava em Breaking Bad. Assim, você não tem espaço para outra história. Se você quiser ler outra história e comentar com alguém, você vai falar sozinho. Porque as pessoas estão histéricas com Breaking Bad. Isso acontece comigo o tempo inteiro. Eu não acompanho série. Dificilmente eu acompanho série enquanto ela tá rolando. E eu sempre me sinto mal, porque eu tô falando de alguma outra coisa e todo mundo, não, mas o Breaking Bad, mas não, eu sei, eu passei por isso. Não dá pra falar de mais nada. Você só podia falar de Breaking Bad. É que nem dia de Oscar. É o dia de jogo. Se você ousar falar de qualquer outro assunto, você vai ser ignorado. Porque só querem falar de jogo, de Big Brother ou do cacete que tiver na televisão. Exatamente. Então eu acho que ficou meio mentiroso esse negócio a democracia da informação na rede social. Porque a rede social, ela é democrática desde que você fale sobre o assunto que a rede social quer ouvir. Ela só reverbera o que é. Exatamente. Porque senão você não é nem que você não é reverberado, você é ignorado, é diferente, né? E sempre vai ter aqueles 2 ou 3 caras que falam, né? Acho que toda a timeline tem essas 2, 3 pessoas, que são aqueles que falam que não assistem a série do momento, eles dão um nome, né? Tipo, não assisto Breaking Bad, que você vê em 2, 3 tweets do cara que não é que ele não assiste, ele quer falar de outra coisa. Ele é tão burro que ele quer ser diferente, né? Só que ele é tão burro que ele está falando do mesmo assunto. Uhum. Né? Você se manifesta contra algo que você não quer falar. Não gosto do hobby. Mas estou falando do hobby e marco o hobby. Exatamente. Né? Então, assim... Não gosto dos textos do Rob Gordon. Uma vez apareceu um cara que escreveu, foi o seguinte tweet: Fábio Barreto, ótimo jornalista, pior romancista. E marcou, que bosta. Bloque. Porque, cara, você quer dar uma opinião? Dê uma opinião. Resenha meu livro. Fala de alguma coisa. E assim, o resenha não se assusta. Vai só me detonar de graça, cara. Não são 8 parágrafos. Vira no Twitter e fala assim, não gostei disso no seu livro por causa de X. Né? Pronto. Não, mas tem que ofender, né? Esse problema da ofensa. Mas enfim, vamos voltar para nossa entrevista. Vamos. Uma pergunta pra gente falar de contos. Por que...
E aí eu acho uma pergunta muito interessante para o nosso ouvinte, mas que eu quero saber, por que o senhor demorou tanto para publicar alguma coisa na Amazon? Puta, é uma série de fatores, cara. Primeiro, o clássico falta de tempo, né? Que é uma desculpa clássica, mas nunca deixa de ser verdade, né? Porque assim, porra, sabe, e parece que o universo conspira, né? Quando você vira e fala assim, agora eu vou fazer isso aqui. 10 minutos depois toca o telefone com um negócio com um caminhão pra você. Ah, não, é ridículo. É sempre toda assim, vez. é sempre Toda assim. vez. Sempre assim. É sempre Nunca assim. faça planos. Ou então, se você quer que alguma coisa aconteça, faça planos. Exatamente. Faça planos porque que outra coisa aconteça. Faça planos contrários. Vou à praia. Não, olha, você tem que escrever um texto de 5 páginas porque eu vou te pagar $2.000. Sim, senhor, ficarei em casa. Exatamente. Pau no cu da praia. Então, assim, primeiro teve o clássico falta de tempo. Segundo, eu entrei num... acho que essa é a primeira vez que eu vou falar isso. Que é um processo foi muito interno meu. Eu entrei num processo de... Cara, eu chamo de autossabotagem. Que é o seguinte, eu falava, pô, eu quero lançar algo na Amazon, eu não lancei nada ainda na Amazon, mas pra eu lançar algo na Amazon, porra, tem que ser algo fudido pro meu padrão de fudido, né? Porra, eu escrevo já há bastante tempo, né? As pessoas sabem que eu gostam do meu texto, eu não posso lançar qualquer coisa lá, eu tenho que lançar algo que as pessoas leiam e falem, porra, que texto do caralho, né? Cara, daí eu entrei num processo de autossabotagem que era o seguinte, primeiro eu cometi um erro durante algumas semanas e tal, eu cometi um erro que pra mim é um erro crasso, que é assim, eu fiquei esperando ter a ideia genial pra escrever. Só que aí o que eu fazia? Eu pegava cada ideia que eu tinha e ficava tentando transformar em genial, dentro da minha cabeça, sem escrever, dentro da minha cabeça. Claro que eu nunca conseguia. Porque você criou um bloqueio criativo próprio. Exatamente. Você inventou um jeito de se bloquear. Exatamente. Aí, quando eu pegava e começava a escrever algo, e tinha dias que eu me cansava tanto disso, e veja bem, isso não é um processo contínuo, isso é um negócio que acontecia assim, 2 semanas no mês, daí melhorava porque eu arrumava outra coisa pra fazer, meu foco muda. Aí quando eu melhorava de novo o meu tempo, porra, agora eu posso fazer, mas eu não vou pegar aquela ideia, porque aquela ideia já aquela de 2 semanas atrás, já tô com o saco cheio dela, vou pegar outra. E vou tentar trabalhar em outra aqui. Cara, nada saía do que eu queria. Do jeito que eu queria. Nada. E assim, eu li e falava assim, cara, não sei por que tá bom. Quer dizer, não sei por que não tá bom, mas não tá bom. E assim, se eu olhar aquelas porra agora, vão tá boas. Eu sei que vão tá boas. Sou eu me auto-sabotando. E curiosamente a gente vai falar um bocado disso na segunda parte desse programa. Sim. Aí, cara, chegou um dia, eu peguei e escrevi eu tive uma ideia pra uma história. Isso foi em agosto, acho. Eu tive uma ideia pra uma história, sentei e comecei a escrever pra botar no meu blog. A hora que eu tava escrevendo, que eu tava na 2ª ou 3ª página de Word, uns 10, 15 minutos depois, eu comecei a ter outras ideias e falei, putz, cara, isso pode virar algo maior. Eu vou até o final. Eu tive que fazer força, assim, não vou pensar em nada o que eu vou fazer com o texto. Eu vou até o final. A priori eu vou botar no meu blog. A hora que eu acabei a história, eu falei, porra, isso aqui pode ser meu texto de estreia da Amazon. Eu acabei no dia seguinte. Falei isso. Ele surgiu. Pode ser meu texto de estreia da Amazon. Daí eu mandei para algumas pessoas, o senhor incluso era aquela a primeira versão. Mandei para algumas pessoas, peguei todas as respostas, só que aí o que eu fiz? Cara, aí eu falei, agora deixa quieto. Tá aqui, deixa quieto. Eu quero um mês e pouco, fazendo outras coisas, também calhou de cair um trabalho novo e tal, me ajudou, mas a ideia já era essa. Não vou catar as respostas de todo mundo, ficar pensando e começar a mexer, não, eu vou enlouquecer. Então o que eu vou fazer? Dá um mês e pouco, deixa esse texto esquecido aí. Aí quando chegou em final de outubro, começo de novembro, eu dei uma mexida nele e não gostei do texto aí. Olha que interessante, eu tinha gostado. Quando eu não gostei do texto, eu falei, não é hora. Cara, eu voltei a mexer nele em dezembro. E aí o que eu fiz? Aí eu fiz um truque, eu mandei pro Mário Cal. O Mário Cal é o meu parceiro em terapia, um dos meus parceiros em terapia. É tão mais fácil quando você tem o Mário Cal fazendo as coisas assim, querendo fazer a sua capa. Então, daí eu mandei o texto pro Mário Cal. Ficou um tesão, aliás. Ficou, né? Mário Cal desenha pra caralho. O Mário Cal, ele é desenhista do Terapia, pra quem não sabe, da história em quadrinho que eu escrevo. Eu sou um dos roteiristas. E eu mandei pro Mário Cal, puta que história do caralho e tal. Eu falei, quer fazer a capa? Dele, faço. Falei, cara, era o que eu precisava. Eu me comprometi com alguém. Eu falei pra ele, vou botar na Amazon. Então, você quer fazer a capa? No momento que ele falou quero, eu falei, cara, eu me comprometi com alguém que não seja eu a lançar essa história. Isso acontecer. Porque se eu tivesse me comprometido só comigo, eu ia me auto-sabotar. Certeza.
Tanto que tem muita gente que fala que, por exemplo, quando você vai tentar resolver bloqueio criativo, você tem que se ameaçar. Exatamente. Olha, se eu não escrever 2 páginas hoje, eu não assisto Netflix por uma semana. Ou eu não vou jantar. É que nem criança. É que nem criança. Sua lição tá pronta? Não tá. Então não vai jogar videogame. Então não vai jogar videogame, não tem TV hoje. Não tem TV por uma semana. Ah, mas amanhã eu faço. Então amanhã você faz e daqui uma semana você joga videogame, ué. E você vê, tudo isso é interessante porque a gente quer realmente falar sobre já estamos falando sobre a questão dos contos, para você ver como a responsabilidade de escrever um conto é tão grande quanto a responsabilidade de escrever um romance. O que muda é o tamanho. Lógico, muda a estrutura, tá? Mas em termos de, no ato de escrever, é a mesma coisa. Tanto que tem gente que escreve livros grandes, grossos, né, inteiros, com vários contos. É uma possibilidade que você tem que fazer. Mas aí vem a pergunta que nós queremos tentar responder ou entender nesse programa, né, Rob, que é o seguinte: por que a gente publica contos? Porque nós dois publicamos contos, eu conheço muita gente que é contra publicação de contos, acha que é perda de tempo e tal. Por que nós publicamos contos? Qual é a função de publicar um conto? Porque a gente sabe que não vai dar dinheiro. Não vai encher, né? Não vai transformar nada, não vai. Quando muito dinheiro. Vai. Dá um troquinho. Vai me pagar uma pizza aqui com a minha mulher. Depois de 6 meses vai pagar. Porque a pinga super pouco e tal. Mas me responda, Rob Gordon, por quê? Por que nós fazemos isso? Por que publicar? Vamos mudar. Por que publicar fora do âmbito do seu blog? Sim, então, eu acho que aí entra uma série de fatores. Primeiro, ela é uma história que não suportaria uma postagem no blog, né? Ela teria que ser como eu já fiz antes no blog, ela teria que ser dividida em 4 ou 5 capítulos. Por questão de tamanho. Por uma questão de tamanho. Então, assim, daí... então eu posso botar numa outra plataforma que suporte esse tamanho, ou esperar que uma plataforma que suporte esse tamanho apareça. Posso, só que assim, e aí eu acho que entra uma questão do ovo e galinha, né? Isso eu tô falando da história em si ainda. A partir do momento, não adianta, é inevitável, a partir do momento que você fala, vou publicar esse conto na Amazon, né? A história começa a ganhar um tratamento diferente dentro da sua cabeça. Que não deveria, concorda? Não, então, eu acho que deveria. Por quê? Porque no meu blog tá de graça. O meu conto custa R$4. Né? Eu acho que ela tem que ter um tratamento... O meu conto, eu escrevo profissionalmente. Mas o meu post no blog, eu não dedico ele, e eu deveria fazer isso, só que muitas vezes eu não posso. Eu deveria dedicar o meu conto, aos meus textos no blog, o mesmo tratamento que eu dou para qualquer freela ou que eu dei pro meu conto. De revisar 4 vezes, de revisar até ter certeza que não tem uma vírgula errada. Não, se você entrar no meu blog, tá cheio de erro de digitação, cara. Não é por quê? Porque aquilo eu escrevo pra mim. Cara, o meu blog é um negócio que, todo mundo me conheceu pelo meu blog e tal. O meu blog hoje ele é um laboratório, cara. Eu escrevo aquilo ali, o que eu quero ver se eu consigo escrever pra projetos maiores. Mas assim, eu acho que a partir do momento que no meu cérebro virou e falou assim, eu vou vender esse conto, né? Esse conto, então, ele não é um freela, né? O freela eu reviso profissionalmente, sem reclamar. Só que o meu conto, agora é um texto que eu criei do zero, é uma ficção, eu me pautei, que pra mim esse é o meu grande sonho, né? Um parênteses. É me pautar. Né? Eu não quero escrever sobre sabonete, eu quero escrever o que eu quero. Esse é o meu sonho de vida. E aqui eu peguei e escrevi um negócio que eu quero, eu me pautei, eu inventei, eu sou o meu editor, no sentido de, e não tô falando de muda esse trecho, muda aquele trecho, eu adoro alguém dando pitaco assim no meu texto depois que ele tá pronto, porque é outra visão. Mas é assim, não, nós temos que fazer a história seguir pra esse lado. A história vai seguir pro lado que eu quero, a história é minha. Né? Então, eu consegui pegar um texto desse e dar uma visão profissional dentro do meu cérebro, do tipo, esta porra tem que ser profissional. E o fato dele ter saído com a cara que ele saiu, com o tratamento que ele saiu, você pergunta pra mim, você ficou 100% satisfeito? Fiquei, mas assim, meu mecanismo de autossabotagem ainda queria fazer mais uma ou outra revisão ali, que eu não ia mexer nada, né? Neurose total. Mas eu fiquei satisfeito. A vantagem é que você pode fazer essa revisão hoje que vai dar tudo certo, porque é só trocar o arquivo. Exatamente. Mas eu acho que então assim, primeiro eu tenho o lance do, eu peguei um texto meu e consegui fazer ele ter uma repercussão, uma dimensão, pra mim, maior. Eu consegui, né? Porque eu já tinha lançado livros independentes, né?
só que eram textos do blog que eu simplesmente revisei e tal, também com um baita de um cuidado. Esse não, esse nasceu para ser publicado na Amazon, né? Porque quando eu disse para você, quando eu comecei a escrever na terceira parte, eu falei, na terceira página eu falei, depois eu vejo o que eu faço com o texto, só quero chegar até o final. Então, eu falei isso, só que tem ali os 4, 5 neurônios dando cotoveladinha um no outro, falando assim, olha, ele vai botar isso aí na Amazon, ele vai botar na Amazon essa porra. E eu virando pros neurônios e falando, cala a boca que eu quero escrever, né? Mas eu já sabia, desde o começo, eu sabia que era aquele. Então, assim, então a gente tem esse aspecto da história, né? E aí você tem o lance da carreira. Pô, eu tô com um negócio publicado na Amazon. Ah, mas é só um conto. Mas é o meu conto, né? Ele está publicado na Amazon, ele tá nesse momento com, acho que 6 ou 7 resenhas positivas. 7 resenhas positivas. Porra, pra mim, nesse momento, pra mim, em termos de escrever, é a coisa mais importante da minha vida nesse momento. É esse conto. A citação de Mamonas Assassinas é impossível de não fazer, né? Até hoje você é a coisa mais importante... Não, você é a coisa mais importante que aconteceu até hoje, nesse momento, em toda a minha vida. Não lembrava disso. E vai ter mais, porque assim, cara, respondendo a essa pergunta também, nós temos que primeiro entender e rapidinho o mercado brasileiro para contos. Você não ganha dinheiro com eles. Ponto. Existe um monte de editora fazendo antologia. É um lugar de cartão de visita? É um começo? Para muita gente, mas não paga nada. Não. Eventualmente você tem uma editora um pouco mais preparada que vai chegar e vai falar, vou te pagar R$500 por um conto X, por uma antologia que eu tô fazendo e tal. Mas são pouquíssimas. A maioria vai fazer, manda, e você vai ganhar uma porcentagem ínfima que vai ser dividida entre os 20 autores da antologia para vendas, e você nunca vê um centavo disso. Tudo bem, acontece. Você não tá publicando o conto para ganhar dinheiro, porque essa é a realidade do mercado brasileiro. Você não ganha dinheiro publicando ficção curta. Ponto. Nós não temos não temos sites que paguem por isso. Nós não temos, acho que tem 1 ou 2 revistas que publicam ficção curta, mas aí elas tratam como freela e é quase impossível entrar. Não sei se a Piauí ainda faz isso, eu vi algumas vezes. A Playboy fazia. Aqueles continhos. Mas a Playboy publicava conto normalmente de medalhão já, né? Exatamente. Tinha que ter peso para entrar. Então não é lugar para você entrar. Por que eu falo isso? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, e acredito que a Inglaterra seja muito próxima, você encontra um mercado mais apto a isso. Por exemplo, quem escreve ficção científica, tem pelo menos 8 sites aqui que publicam ficção curtas ou noveletas e pagam por elas. Eles pagam até $400 por texto. Olha, dinheiro, né? Muito dinheiro. Se você vende 3 ou 4 dessas por ano, se você realmente é bom, você tem aí uma rendinha que vai vir e o seu texto vai sair na Tor. Por exemplo, a Tor.com, que é uma das maiores editoras daqui, sim, eles pagam por texto para publicar online. Então vai entrar na Tor, vai entrar na SFNF, que é um outro site grande no meio. São vários lugares que tem, se você fizer uma busca rápida, você vai encontrar um monte deles. E eles pagam, por mais, nem que o cara te pague $50, ele te paga para publicar a sua ficção. Né, fora as antologias das editoras impressas, que também são pagas. Porque aqui, quando a editora é um pouco maior, não tem essa coisa de, escreve, vamos ver o que dá. Não, eu vou publicar esse livro, o meu orçamento é tal, cada autor recebe X. Você tem disposição? Sim, eu quero. Ótimo, manda o texto dia tal. Então, existe uma mentalidade e aí, Rob, eu volto no seu ponto de valorização da história. Aqui a valorização da história acontece de 2 lados. As pessoas querem ler, porque o cara que lê o gênero, independente de qual seja o gênero, ele vai atrás, ele quer ler, e os veículos sabem que eles precisam desse pessoal bom, que vai agregar qualidade ao site deles, que vai olhar para o site ou para a editora e falar, esses caras só publicam coisas boas. Para publicar coisas boas, você precisa pagar, né? Nem sempre o cara iniciante vai ter condição de escrever uma coisa muito boa. De repente, o 2º ou 3º conto que a pessoa publicou em algum lugar, que vai chegar no lugar pago. É claro, tem muito site aqui que publica de graça. Sim, tem muito, mas existe um mercado que herdou no mercado das revistas, né? Das revistas, e que vem lá das famosas Pulp Fictions. Né? Esse mercado continuou e hoje ele existe na internet, que é um formato bem interessante, mas eu queria chamar a atenção porque eles pagam. Então aqui você pode ter uma carreira como contista. Cara, uma dúvida. Isso é muito bom. Esses mercados que hoje existem, que são os filhotes,
a nova geração das antigas revistas. Ainda existe o mercado disso de literatura policial? Porque na revista tinha. Tem? Sim. Por exemplo, existe aqui tem a Associação de Escritores de Mistério dos Estados Unidos, que é, inclusive, o Edgar Allan Poe é meio que o patrono deles. Sei. O logotipo deles é a carinha do Poe, é muito engraçado. Mystery Writers of America. Eles têm um concurso anual, eles têm publicações, eles também pagam. Vários lugares publicam contos policiais ou de mistério, né? Então tem sim. Isso acontece, eu tô falando da ficção científica porque é a minha área é mais próxima, mas todos os meios têm essa cultura de publicar contos e pagar por eles. É porque eu lembro que chegou aqui no Brasil chegou a sair, sair aquelas revistas Ellery Queen, que eram de literatura policial, eram livrinhos de banca com 3, 4 histórias curtas. Quando você começou a falar das Pulp Fictions, eu lembrei disso. Das Pulp Magazines, eu lembrei disso. E o Brasil teve algumas tentativas, uma inclusive nós dois estávamos envolvidos, mas as coisas não deram muito certo para ninguém, né? O mercado não tinha sustentabilidade, não existia esse hábito de eu vou comprar uma revista para ler 3, 4 contos. Não, eu vou comprar revista para ler artigo. A gente não conseguiu romper essa barreira e, enfim, N razões. Mas é interessante, eu queria pontuar, né, os dois mercados como são. E aí eu queria falar de duas coisinhas importantes. Para que serve o conto? Né? E falando a pergunta, por que nós publicamos conto? Primeiro, para mostrar serviço. É um jeito de falar para as pessoas, olha, eu escrevo, tá aqui, olha como eu escrevo bem, olha como a minha história é legal, você vai gostar de mim. Quer dizer que publicar um conto vai te transformar numa celebridade? Não. Mas na hora que você tiver 5, 6 contos publicados, com 4 estrelinhas, um monte de review, e bem posicionado nos rankings e tal, você pode chegar alguém e falar, olha só, olha o meu resultado na Amazon, olha aqui, editor. Olha o que eu já fiz com os meus contos, né? Porque eu acho muito mais interessante, e aí eu não quero falar mal de editoras que fazem coletâneas, tá bom? Não é meu objetivo. Mas vamos pensar assim, compare a coisa. Você vai lá, escreve um conto para sair na coletânea da editora Porquinho da Índia. Não, a editora Porquinho da Índia, legal, publica um monte de livro, várias coletâneas. Ok. Você vai sair com mais 20, ou com mais 10. Você vai ser um ali. A editora Porquinho da Índia, o que você acha que ela vai colocar mais tempo do marketing ou dinheiro, se é que ela vai investir no line-up dela? Na coletânea de contos, com um monte de iniciantes, incluindo você, ou no romance que ela soltou naquele mês? Porque a editora Porquinho da Índia publica um livro por mês, no máximo. Sim. Um a cada 2, 3 meses. Ela vai divulgar o livro principal dela. A sua coletânea, ela tá ali como catálogo. Ela tá ali para mostrar, sim, para ajudar o mercado, com certeza. Para descobrir novos talentos, sim, com certeza. Só que a chance de você ir para algum lugar a partir do seu conto dentro da coletânea Porquinho da Índia é só para pôr no currículo, eu publiquei na coletânea Porquinho da Índia. Ok. Você publicou. Quem lembra? Sinceramente, eu já li muitas. Dificilmente você lembra muita coisa, porque você vai lendo e é mais aquela literatura que você vai consumir, legal, você vai, bacana, e vai embora. É muito mais fácil você lembrar de um romance hoje, lembrar de uma coisa exclusiva. Se você publica na Amazon, você publicou sozinho. Sim. É seu. É o seu conto, você vai cobrar 99 centavos de dólar, que é o preço mínimo da Amazon. Aliás, eu descobri uma coisa, Rob, que vai te interessar. Se você entrar na Amazônia para procurar preços, você vai ver, por exemplo, que os meus contos, eles foram publicados em 3 momentos econômicos diferentes no Brasil. Então, olha que coisa. Que chegou um e-mail da Amazon ontem. Eu vou abrir aqui para te falar disso. Porque eu achei bem... Se é que eu não apaguei o e-mail, espero que eu não tenha apagado. Porque a Amazon fica enchendo o saco. Eles mandam as coisas que você clica, ele fica mandando e-mail para você comprar os livros que você clicou. Então agora quer que eu compre o seu, que a gente já comprou, e os meus. A Velha Casa, o Céu de Lily, que foi o primeiro a ser publicado, ele custa R$2,60. A Velha Casa na Colina, que foi o segundo, custa R$3,91. A Invasora, que foi o último conto, tá R$3,06. E o seu livro está quanto? 401, acho. Deixa eu ver. 401. E aí eu comecei a pensar, por que diabos isso está aqui? Porque eu lancei todos os livros e eles são cobrados, eles estão no preço mínimo da Amazon, que é 99 centavos de dólar. O meu também. Adivinha quanto valia o dólar? Ele pega a cotação do dia e congela, né? E congela. Então, fica esse samba do crioulo doido, porque assim, eu acredito que os meus 3 contos, eles valham a mesma coisa. Eles têm o mesmo preço e eu quero cobrar o mesmo preço. Eu não posso.
porque o dólar estava diferente na data e eu não consigo fazer. Então, saiba disso. Você vai publicar pela Amazon, eles vão travar o preço do seu livro na cotação do dólar do dia do lançamento. Tá? Se você mudar, se não me engano, eles vão e mudam de acordo com a cotação do dólar daquele dia. Do dia da mudança, né? Então, por exemplo, se eu for lá e mudar o preço do Céu de Lili hoje para $1, eu tenho certeza que ele vai subir para 4. Sim. Né? Então, isso é uma coisa. Mas enfim, por que você publica na Amazon? Porque você está sozinho, você pode medir o resultado e você começa a fazer uma coisa fantástica que, infelizmente, coletânea da Porquinho da Índia não vai fazer por você. Se você lança na Amazon e divulga bem, você vai criar uma relação com o seu leitor. Sim. Você começa a construir a sua base de leitura. Tem autores, por exemplo, que é porque a Amazon não deixa dar livro. E não deixa fazer de graça. Né? Tem uns esquemas aí, mas eles não deixam fazer muito pro conto especificamente. Dependendo do preço, você consegue dar de graça, né? Que é um pleonasmo super legal. Durante um certo período. Mas enfim, o que algumas pessoas fazem? O cara pega, faz o conto, em vez de colocar na Amazon, ele edita um EPUB por conta própria, tem o arquivo de EPUB e dá o conto em troca do e-mail da pessoa. Cria um mailing list. Ele cria um mailing, né? Ele fabrica um mailing com um list. Exatamente, ele fabrica uma lista de e-mails de leitores dele, faz um site, coloca aqui, se você quiser ler o meu novo conto, e dê o seu e-mail que eu envio para você. Sim. Sem custo, sem nada. Sem custo, sem nada. Então você também tem essa opção, né? Por quê? O conto, hoje em dia, ele serve, é um cartão de visita, é meio que um laboratório, como o Rob falou, ele faz isso no blog. Mas você pode fazer esse laboratório também e ver as histórias que funcionam ou não. E eu acho muito mais interessante do que colocar tudo numa plataforma tipo o Wattpad. Porque o que você está criando ali? Um monte de gente leu. Mas cadê a sua relação com essa pessoa? Você sabe quem é? A pessoa te segue? Todas essas pessoas, elas vão voltar a ler alguma coisa sua? Algumas vão, outras não. Se você tem o e-mail da pessoa, ou se a pessoa pagou pelo que você fez e gostou, adivinha qual vai ser a reação dela? Ela vai querer mais coisas suas, porque a relação dela com o seu produto mudou. Ela pagou, ela gostou, ela ficou satisfeita com o seu trabalho. Ela vai querer consumir mais o seu trabalho. Se ela não pagou, às vezes ela nem termina de ler. Tanto faz. Se ela comprou numa coletânea da Porquinho da Índia com outros 20 autores, ela vai achar os 2 ou 3 que ela gostou. Se você não for um deles... ali é loteria. Acabou. Ali na coletânea é loteria. É loteria, porque você nem sabe quem tá publicando. Então ali a atenção é total. Tem que ser meio egocêntrico nessas horas? Tem. Porque é o único jeito de você começar a criar, a construir alguma coisa. E é o que eu falei. Eu acho muito mais interessante, eu tô olhando aqui pro livro do Rob, o livro do Rob tá com 7 resenhas e 5 estrelas. O meu melhor livro, que é A Velha Casa da Colina, em termos de reação de público, tem 17 resenhas, eu acho que umas 2 mais ou menos, mas tem 5 estrelas no total. Então isso, na hora que o editor vê, o editor vai olhar isso e ele vai poder mensurar muito mais do que um monte de views no Wattpad, por exemplo. Sim. São ferramentas que às vezes podem ser combináveis, mas é interessante porque além de tudo você está fazendo isso com produto pago. É difícil fazer com que as pessoas paguem pelo que a gente faz. E é uma questão de dar um orgulho grande você falar, alguém veio aqui e pagou 99 centavos de dólar pelo que eu fiz. Exatamente. O cara botou o número do cartão aqui. Exato. Te dá aquela motivação. Você vai ganhar, acho que se não me engano, são 25% disso porque o valor é pequeno. A Amazon não paga, não é uma fortuna. Mas eu já ganhei uns trocos aqui. Eu já vendi, se não me engano, Rob, eu já vendi mais de 800 contos. Somando todos? Somando todos, os 3 contos da Amazon ao longo de quase 2 anos que eles estão no ar, 1 ano e meio, já vendi mais de 800, que eu montei uma planilha aqui não tá nesse computador, tá no outro. Mas vende, e olha isso, se eu já vendi 800, eu sei que 800 pessoas tiveram contato com o meu trabalho. 800 pessoas que não necessariamente leram Filhos do Fim do Mundo. Sim. Ou várias pessoas que leram o conto e foram comprar Filhos do Fim do Mundo. Porque serviu como um guia. O cara, ao invés de eu pagar, quanto Filhos está custando aqui? Vamos ver. Tá R$19. Olha, tá com promoção, inclusive. Nesse momento tá R$19, tem 23 avaliações e 4 estrelas. Tá ótimo. Porque tá ótimo. E voltou pra Amazon, que tinha esgotado, acho que a gente repôs. Enfim, o cara, ao invés de pagar 19, ele vai pagar 4 num outro e falar, vou ver, se esse cara for bom, eu vou lá e compro o outro. Se esse cara não for bom, eu economizei dinheiro. Sim. Exatamente.
O raciocínio né? é exatamente. Então, o conto, ele é um chamariz, ele é um formato interessante, e quer saber de uma coisa? Assim, não é muito segredo, eu já falei isso em outras vezes, mas olha que coisa. Eu posso muito bem, e eu quero, pegar o Céu de Lília, a Invasora e a Velha Casa da Colina e escrever romances deles. Nada impede, né, cara? Nada impede, tem Nada história. impede isso, exatamente. E é uma das críticas que o Céu de Lily mais sofre. O autor, eu acho legal que o pessoal fala, o autor se apressou e não contou muitas coisas. Não, porque é um conto. Eu não vou contar tudo pra você. Eu não me apressei, né? Um romance. Eu demorei o tempo que esse formato da história pedia que eu fizesse, né? Eu não me apressei em nada. Exatamente. Então, às vezes o cara lê um conto achando que vai ser um romance inteiro, tudo completo. Não, o conto, às vezes é um trecho, às vezes é só um começo, às vezes é só um teaser, uma versão reduzida da história. Então você pode também fazer isso. De repente, se eu chegar aqui, o Céu de Lily tiver... o Céu de Lily tá com 17 resenhas também, entrou mais uma. O Céu de Lily tiver 59, 200 resenhas, 5 estrelas, todo mundo querendo, eu vou escrever um roteiro pra essa porra. Claro. Um filme. Sabe? São coisas que você pode usar como força e mede a qualidade do seu trabalho, sabe? Porque, novamente, o cara pagou. Primeiro, olha só, a sua capa funcionou, a sua sinopse funcionou, você convenceu o cara a comprar o seu conto. No Wattpad ou numa plataforma gratuita, o ebook da vida, por exemplo, o cara não tem comprometimento nenhum ali. Legal, vou ler. Vou ver o que esse cara aqui fez. Aí ele lê 3, 4 páginas e vai embora. E não volta mais. E se bobear, não volta mais. O nível de avaliação é outro. Então, o público se importa mais. Ele dá um valor maior, porque ele realmente pagou, ele pôs dinheiro ali. Você tem aquele contrato com ele. Olha, na Velha Casa da Colina, eu tô prometendo uma história de tensão, uma história de uma casa assombrada, eu vou te entregar uma história de casa assombrada. Eu não posso não te entregar. Se eu não te entregar isso, você vai ficar puto comigo e você vai ficar revoltado e vai achar que você jogou dinheiro fora. Né? Eu faço um acordo. Cada um de nós faz um acordo com o leitor. O Rob, no dia em que a inspiração apareceu, ele faz um acordo. Ele vai contar a história do dia em que a inspiração apareceu, né? A gente cumpre. Por quê? Muda a perspectiva, muda a sua relação com essa história. Então, eu já falei demais. E Rob, a gente fala bastante, né? Estamos falando sobre conto e tudo, porque é um formato curto, certo? A característica é um formato curto. E aí eu penso, e de repente pode ser adaptável. Crônicas também podem entrar nessa, não? Então, podem, mas eu acho que ela pode entrar nessa no esquema construir base de leitores, né? A minha base de leitores ela é toda construída com crônica, né? Toda ela, 100% da minha base de leitores foi construída com crônica. Só que eu acho que aí a Amazon não é um caminho ideal tanto quanto pro conto. Porque, por exemplo, o meu conto, ele tá, que nem a gente falou aqui, ele tá custando R$4, 4,01, R$4. Eu acho um preço justo pelo volume da história, pelo trabalho que me deu e tal, né? Eu acho um preço justo. Agora, eu não conseguiria cobrar isso por uma crônica. Mas aí você poderia fazer, por exemplo, uma coletânea de crônicas. Então, exatamente. Então eu acho que, por exemplo, pensar em termos de publicar na Amazon é um negócio que funciona com crônica, mas pensando em coletânea, não em história individual. Em história individual eu acho que perde totalmente o propósito. Então você faz uma coletânea de crônicas e aí dependendo do tamanho das suas crônicas, a gente pode estar pensando aí em, sei lá, algo entre 12, 13 e 20 crônicas, dependendo do tamanho, né? E eu acho que aí funciona. Mas abaixo disso não, eu vou lançar, o menor preço da Amazon hoje é R$4 por causa do dólar e tal, então eu vou botar lá um e-bookzinho com 4 crônicas. Vai ficar R$1 por crônica. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né? O valor R$4, primeiro ele é mutável, né? Então quer dizer que se o dólar tivesse R$13, o país quebrou, você ia ter que botar 13 crônicas por esse raciocínio. Então assim, eu acho que você tem que fazer tem que dar corpo pra coisa, né? Se você for usar crônicas. Só que assim, o problema aí é você tomar o cuidado, ainda mais que você tá lidando com um e-book, né? E você quem nunca comeu melado, né, bicho? Então o cara aparece com um conto, com coisa com 87 crônicas publicadas. Porra, não funciona. Não vai funcionar, cara. Ninguém vai querer ter 87 a questão da antologia própria. A antologia própria funciona assim como conto, né? Eu já pensei, por exemplo, em fazer uma coletânea de contos do universo da Velha Casa da Colina. É um projeto... Não, então, eu acho sensacional. Só que assim, pra quem tá começando, a crônica ela funciona. A minha dica é, cara, se sua crônica é pequena, umas 20. Pequena que eu digo assim, quanto é a sua crônica? É uma página e meia de Word? É questão de páginas.
página, né, Rob? Acho que a gente tem que pensar em páginas que você tá entregando. Exatamente. Ah, minha crônica ela é maior, ela tem umas 3, 4 páginas de Word. Cara, umas 12, tá ótimo. 15, quando muito, né? Não seja muito pouco e não seja aquela quantidade que o cara fala, porra, eu não acabo mais a porra do livro do cara, né? Mas eu acho que sim. Eu acho que pra quem tá começando, é uma puta ferramenta pra construir base de leitores, mas também tem a outra ressalva, né? Que, por exemplo, eu escrevo ficção antes de ter autopublicação disponível como tem hoje, né? Eu comecei a escrever ficção em 2005, por aí. Sim. Né? Então, assim, eu construí a minha base de leitores com um blog, né? Hoje, você pode construir a sua base de leitores com texto na Amazon. Você nunca publicou nada, mas você vai botar o seu texto na Amazon. Só que aí tem o seguinte, é o que aconteceu comigo que eu falei no programa mais cedo, né? Eu peguei um texto meu, né, e dei um tratamento profissional. O seu texto ele tem que ter uma qualidade, eu não estou falando de história, nem de estilo, nem de nada. Estou falando de revisão, de cuidado profissional, de tudo que envolve cuidado profissional. Ele vai ter que ter uma qualidade muito maior do que teve a qualidade do meu primeiro texto lá atrás no meu blog. Por quê? Porque tem que estar bom. Ele tem que estar muito bom em termos de revisão, em termos de diagramação, né? Por quê? Porque, cara, você está cobrando. Então, assim, se você não se sente pronto para dar esse passo, para você começar a construir sua base de leitores, eu quero virar escritor, eu quero ter uma base de leitores, eu acho que a Amazon é o caminho ideal. Cara, se você não se sente pronto, cuidado, porque assim, você pode se queimar, né? É mais fácil você se queimar aqui na Amazon do que você se queimar no seu blog. Mas aí, Rob, eu digo uma coisa um pouco na contramão disso. Se você colocar isso como uma meta e se dar um prazo de que eu quero publicar, é o meu primeiro, mas eu quero publicar um conto nos próximos 6 meses na Amazon. Não, eu acho do caralho. Então, mas se você tem que chegar lá e estar pronto pra fazer isso. O que você não pode é o que ele falou, que o Rob falou, você publicar uma coisa de qualquer jeito. Não dá. Escrevo hoje é segunda, porra, quinta-feira tá no ar. Não tá. Não vai tá. Né? Vai tá ruim. Eu quero pontuar muito forte. O Rob tem o Mário Cal, que é um puto ilustrador do lado dele. A capa ficou fantástica. Eu tenho o Chevy também, que faz as minhas capas, e ele também manda muito bem. Acho que as capas ficaram bem legais. Eu já tenho mais um artista trabalhando comigo para algumas capas futuras. Então, assim, a Amazon não é o Wattpad que você pode fazer uma montagenzinha tosca com 2 fotos dos irmãos Winchester ou de alguma bonitinha do Gossip Girl, sei lá qual é a série que você gosta, e botar no ar. A Amazon não vai aceitar isso. Porque você está cobrando e você está quebrando lei de direitos autorais. Então, você não pode usar essas fotos numa capa. A capa, desde o primeiro momento, né? Quando eu mandei e eu vou fazer um jabá do cara aqui, porque eu acho que é justo, né? A primeira vez que eu mandei pro Mário, eu já queria ver, se ele gostar dessa história, eu vou querer que ele faça a capa, né? O Mário é um cara que eu tenho muito contato, né? O Mário é amigo meu. A hora que ele falou, cara, eu quero fazer a capa dessa história e tal. Cara, o que eu vou falar aqui não é demagogia, porque o cara é amigo meu, porque o cara faz terapia comigo. Eu acho o seguinte, se o Mário não é hoje o maior desenhista de quadrinhos do Brasil, é uma questão de 5 anos, 6 anos. Porque assim, eu vejo, né? Eu sou um cara que eu vejo, todo mundo vê o desenho do Mário. Eu vejo o desenho do Mário sabendo o roteiro. Né, sabendo qual foi o direcionamento que ele teve. Se você sem ver o roteiro, você já acha do caralho, porque o talento dele é absurdo. Você vendo o roteiro, você sabendo o roteiro, o nível de detalhamento do desenho dele é uma coisa assim, chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo, ele é muito bom. Olha, se você gosta de quadrinhos, vai atrás dele, ele tem... Você pode ler o Terapia, que eu faço com ele, mas ele também tem histórias que ele desenha e escreve. O Mário também é argumentista. Procura aí, Mário Cal. Ele tem um site onde você pode comprar tudo. Cal é C-A-U. A gente coloca o link aqui. Que o cara desenha muito, o cara escreve muito bem e tal, mas ele desenha muito, o Mário Cal. E é um absurdo, cara. E assim, desde que eu trabalho com ele... Quem sabe um dia o meu sonho será realizado, o Mário Cal vai fazer uma ilustração de nós dois. Quem sabe? Quando eu comecei a trabalhar com ele, no Terapia, cara, faz coisa, sei lá, de uns 4 anos isso já. E hoje, a evolução do desenho dele, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu achei o desenho dele fantástico. Hoje o desenho dele, pra mim, cara, é que eu sou suspeito, eu sou amigo do cara e tal, mas eu não vejo um outro desenhista desse nível hoje no Brasil. Ele é muito fodido, cara. Ele é muito fodido. Eu gosto também. Tem página do Terapia que merece virar quadro, cara. Tem página de terapia que inclusive, eu jogo isso no roteiro, né? Que eu viro e falo assim, Mário, essa página, eu escrevo pra ele um recado assim, essa aqui é página
página inteira, tal, isso aqui é página de pôster. Daí eu começo a descrever o que tem na página. Isso aqui é página de pôster. Justo, acho que é bem por aí. E é bacana você ver, a capa é importante, então isso é um cuidado que você tem que ter na Amazon. A capa tem que ser boa. Capa de Amazon não pode ser capa feita nas coxas. Você não pode ficar juntando um monte de imagem que você achou, então não, porque não dá. Não dá. Você vai ter que comprar uma foto de banco de imagem, ou achar um ilustrador, ou fazer alguma coisa que saia, porque o bagulho é profissional. Então, e você pode ser profissional, todo mundo pode. Com o envolvimento certinho e com as ferramentas certas, você consegue chegar lá. Então, assim, eu vejo que os contos, eles são uma ferramenta muito boa hoje em dia. Eles são uma alternativa para você que está começando a carreira. É muito mais fácil você vender um conto do que você vender um romance para começo de conversa. É o que eu te falei, o cara vai chegar, ele vai pagar R$30 no livro, ou ele vai pagar R$4 num conto. Ele vai tentar o conto primeiro, né? Ou você dá o conto e constrói aquele mailing list. Usa a ficção curta a seu favor, né? Bota em concursos. Infelizmente, o Brasil tem pouquíssimos concursos. Pouquíssimos concursos decentes. Eu já vi concurso, sério, Rob. Eu fui lá ver, o conto tem que ter 3 páginas. Eu falei, oi? Então. Isso não é um conto. Isso é uma croniquinha que eu faço no blog. Isso é um argumento. Não, mas essa coisa, porque para não dar muito, não judiar muito do jurado, não sei o quê. Não dá. Você não consegue fazer uma baita peça de literatura em 3 páginas, né? Mas tem muito disso. Procure concursos. Bibliotecas costumam ter concursos. Acho que a biblioteca de Belo Horizonte tem um concurso bem legal. Alguma coisa. Santo André também faz. São Paulo tem alguns. São coisas pequenas, mas procura. Submete esse material. Não deu certo agora espera, né? Submete e espera. Você não ganhou o concurso? Tudo bem, publica. Dá vazão. Usa esse material. Você acredita? Você acha que tá bom? Exato. Você tá feliz com o que você escreveu? Vai e use, sabe? Mas não fica... porque o Rob tá certo. As crônicas, se você vai publicar uma só, publica num blog. E, aliás, se você não tem um blog com as coisas que você escreve ainda, demorou, né? Faça isso. É um jeito de construir. O Rob é prova viva de que você pode construir público por meio de blog, mas conta a qualidade que tá lá no material dele, por mais que ele fale que não tá revisado, não sei o quê, blá, 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 os textos são foda. Então você acaba atraindo o público, porque o texto bom faz com que o leitor vire e fale pra alguém, putz, você já leu esse cara? E é isso que os blogs do Rob fazem por ele. E é isso que o seu blog pode fazer por você. Isso tem que ser bem feito. Não é você xingando político, não, é você escrevendo. É você sendo escritor no seu blog, entendeu? Exatamente. É uma função. E você sendo escritor e você sendo o seu próprio editor, isso também é importante. O conteúdo, o que você fala, as suas histórias, o seu texto, a sua crônica, que seja, a sua ficção curta, ela é um caminho de entrada para o leitor. Ela é um jeito de você encontrar esse leitor. Então tente usar isso como uma ferramenta para você. Estude, veja como várias pessoas fazem, né? Essa questão aí de usar o conto como construção de mailing, pouquíssima gente usa no Brasil. Eu já vi uns 2 caras usando aí. Um deles, inclusive, começou a fazer por minha causa, porque foi assim que eu montei o meu mailing de escritores pro Escreva Sua História. O cara me dá o e-mail dele, ok, e em troca eu dou 3 vídeos e textos e podcasts e uma série de conteúdos que eu já fiz. Inclusive, o Gente que Escreve faz parte desse conteúdo que eu dou lá, mas o cara me dá o e-mail dele, né? Ele me passa o e-mail dele, é a troca. Olha, eu quero ter um contato com você. Você está interessado na minha história? Então vamos fazer negócio. Né? O e-mail tem valor. Sim. Às vezes vale mais do que esses R$4 que o cara vai pagar, que inclusive você só vai ver 25% disso. Não, então são jeitos. Eu não duvido, eu só comentei que eu nunca tinha visto alguém fazer isso aqui no Brasil aqui. Não, é isso que eu tô dizendo. Teve muita gente, quando eu lancei o Escreva Sua História e o Conte, teve muita gente de marketing que veio falar comigo. Putz, cara, você é o primeiro escritor brasileiro que tá fazendo isso, que tá fazendo a construção e tal. Porque eu peguei isso daqui. Aqui os caras fazem isso direto. Isso é tática de venda. Então você cria uma base, e eu preciso dessa base. Não é todo mundo que vai comprar o que eu oferecer, ou que vai comprar livro. Não, mas eu converso com esse cara. Olha, tem um podcast. Mas aí que tá, né? É o esquema mala direta, né, cara? Porque assim, a partir do momento que você tem, sei lá, você tem um mailing aí de 50 mil nomes, né? Aí você manda 50 mil e-mails falando, fulano, eu lancei um livro novo e tal. Se 1% virar pra você e falar assim, pô, eu quero, cara, já valeu a pena. Né? Mas tá aí de 500 pessoas. Sim, mas aí eu digo uma coisa que vai muito além disso. Por que eu não considero mala direta? Porque esse cara, primeiro que ele já começou, a sua relação partiu começou do seguinte ponto. Você quer ler o meu livro, eu quero seu e-mail, certo? Sim. Existe um interesse mútuo. Ele quer alguma coisa minha, eu quero uma coisa dele. Ótimo. Nós fizemos a troca. Se ele gostou, ele vai continuar naquela lista. Se ele não gostou, ele vai cair fora. Ok, tem Sim. todo o direito do mundo. Não gostou, ele vai embora. O que acontece? Essa lista, ela não é uma mala direta. Essa lista é uma lista de pessoas interessadas no que você faz.
é uma lista que foi construída na base do conteúdo que você oferece. Então, essa lista tem interesse no que você vai fazer. Que ela tenha 50 pessoas, essas 50 pessoas têm interesse no seu trabalho. Quando você fizer um próximo trabalho, ou quando você for oferecer um novo livro, mesmo que seja de graça, essas pessoas vão pedir esse livro de novo. Elas vão checar o seu livro na livraria. Elas vão atrás do que você está fazendo. Seja o seu canal de YouTube, seja o seu blog, o que for. Elas vão querer ter essa relação com você. Por quê? Você vai mandar um e-mail para ela. Você vai falar direto com ela. Né? Não vai ser aquela coisa, postei no Facebook, quem viu, quem não viu, dane-se. Não, você vai falar com ela. Então, é uma relação bacana que eu adoro. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu comecei a fazer. É legal mesmo. E é legal ver que a galera tá seguindo esse exemplo, porque é um bom modelo. E eu não tenho problema nenhum. Quer usar o que eu fiz, usa, velho. Tá aí, sabe? Faz. Eu mando o link do curso para todo mundo que dá o e-mail. Quer botar o curso no YouTube, não sei o que, não quer me dar o e-mail. Tudo bem, você não quer me dar o e-mail. Paciência, que eu vou fazer. Você acha que você não precisa me dar um e-mail? Ok, beleza. Mas é interessante usar tudo isso como ferramenta, porque a ficção curta, infelizmente, ela não vai te dar dinheiro no Brasil, mesmo na Amazon, tá? E não acho, eu já falei isso várias vezes, parece que eu sou chato com o pessoal do Wattpad, mas eu acredito que tem muito hype ali, tem muita ilusão ali. Os 1 milhão de pessoas que leram a sua história e você não sabe quantas páginas elas leram, se elas só clicaram, porque conta. Clicou no arquivo, conta, como uma lida. Elas não comprariam seu livro. Com esse mailing list, com essa relação com o meu leitor, com esse número de pessoas na Amazon, eu sei quantas pessoas comprariam o que eu fiz. Então eu sei o tamanho do meu mercado. Eu começo a saber, olha, meu mercado em 6 meses de trabalho aqui, com 1 conto, com 2 contos que seja, eu cheguei a 50 reviews e tenho 150 pessoas no meu e-mail, na minha lista de e-mails. Ok, esse é o começo do meu mercado. O que eu faço com isso? O que eu tenho que abastecer para eles? Mandar artigos? Mandar uma crônica semanal só para essa lista? Por que não? Sim. Sabe? Construa, use a ficção curta, seja crônica ou o conto, como construção de base para o seu pessoal. E novamente, as antologias não são o melhor caminho para elas. Mesmo porque se você vai para antologia, o direito fica na mão da editora. Você não pode colocar na Amazon. Você não pode construir nada usando esse conto que foi para antologia. Então imagine, quando você colocou lá, esse conto tá lá por 5 anos. Tá lá durante o contrato que você assinou. A minha única experiência com antologia não foi boa, né? Eu fui convidado para participar de uma antologia, e isso faz uns 3 anos por aí. E cara, eu não vou dizer aqui o nome do livro, porque sinceramente eu não lembro o nome do livro, porque eu nunca nem recebi a porra do livro, uma cópia do livro. Então, prometeram pra mim que eu mandar e tal, e vamos fazer outras coisas, aquele discurso de sempre. Cara, eu nunca recebi nem a cópia do livro aqui, então assim, não é, o cara ficou puto. Você assinou o contrato, pelo menos? Assinei. Não vai divulgar o livro. Cara, eu até divulgaria se eu lembrasse o nome dele, mas eu não lembro. Os caras nunca me mandaram e tal. Eu prometo pra todo mundo que tá ouvindo, o dia que eu descobrir o nome do livro, eu divulgo aqui. Aí eu divulgo aqui. Eu fiz uma vez, o resultado foi bem nulo. Gosto da coletânea, recebi a coletânea, mas em termos de construir alguma coisa, realmente não vi resultado. Porque o que eu falei, a abrangência dessas coletâneas, elas são muito pequenas. Elas vendem em convençãozinha, e elas vendem pro fandom ali, né? Pro mercado bem pequeno. Elas não acabam ganhando um âmbito maior. E só pra fechar, só lembrando então, o conto do Hobby que saiu semana passada, o dia em que a inspiração apareceu. O link tá aí, assim como os links da Velha Casa na Colina, que é o meu conto de terror, A Invasora, que é a minha fantasia folclórica, e o Céu de Lily, que é a minha ficção científica. Todos esses contos estão aí para vocês, o link tá aí embaixo. Se vocês puderem prestigiar o nosso trabalho, a gente agradece. E os contos meus que o Rob não leu, tá? Falar isso pra vocês de novo, o Rob não leu. Eu vi o dele, comprei o dele. Eu ainda não me sinto pronto para consumir literatura de tal qualidade. Eu preciso de um pouco mais de bagagem ainda. Pedir pros ouvintes visitarem os links dos nossos contos, né? Esse conto que eu lancei, ele é um pouco escrito para vocês, ouvintes do Gente que Escreve também. Tanto é que ele é dedicado a vocês. Quem comprou viu isso. A dedicatória é pros ouvintes do Gente que Escreve. Esse conto é dedicado para vocês. Que fofo, né? Não é? Eu achei bem fofo mesmo. E então pedir, cara,
compra, é o meu primeiro, né? Quem não comprou os do Barreto, compra os do Barreto, que os do Barreto estão mais baratos que o meu. Isso, por favor, não me xinguem, é culpa do dólar, isso. É culpa do dólar. Tá? A gente custa a mesma coisa, só que o dólar me fudeu aqui. E ó, tem uma coisa aqui que eu vou só falar pra vocês, assim, a gente não tá querendo ser chato nem nada, com essa coisa de, a gente não tá fazendo isso pra vender as nossas coisas, tá? A gente faz o programa porque a gente acredita nele. É só deixar isso bastante claro. Ainda não aparece pra mim aqui, mas eu não sei, Rob, como é que tá na sua conta aí que é brasileira. Nos meus contos, pelo menos, se você clicar neles, tem um botãozinho do dar uma olhada, você consegue ler um pouquinho. Tem sim. Das histórias. Então, vai lá, dá aquele teste. E ó, novamente, a gente vai falar dos nossos porque, enfim, são nossos, mas tem um monte de coisa disponível na Amazon. Procura, consome esse tipo de literatura. Ela é curta, ela é legal e acredite, e pense numa coisa, tem um monte de autor aí que tá precisando de leitor. E um monte de autor bom. Então vai lá no Dá uma olhada, vê um pouco do texto do cara e vê se te agrada. E aposta, sabe? R$4 não paga nem um McDonald's, né? Não, paga nada. Paga nada. Paga um Habib's bem do vagabundo, assim, 2 esfirras e uma coca. Então, não paga nada. Então, olha, faz esse teste, tenta consumir isso um pouco, e existe o Reader do Kindle, pra quem não sabe, ele é gratuito, o app. Você pode colocar em qualquer computador ou tablet, e até no telefone, e ler gratuitamente. Então, você não precisa pagar pra ter o app. Então, é só o que você vai gastar mesmo no e-book. Você não precisa ter Kindle. Você não precisa ter comprado um Kindle ou um iPad pra poder ler. Não, você vai ler no computador mesmo. Sei que tem gente que não gosta. Eu não sou muito fã de ler no computador, eu leio no iPad, porque me dá ainda a impressão de ser um livro, então eu gosto de ler ali, ou no Kindle mesmo, mas você não precisa disso. Então, consome esse tipo de literatura, porque isso também é legal, que vai mostrando pro pessoal que dá certo. Você vai encontrando outros autores que estão, às vezes, no mesmo ponto profissional que você, estão começando, pode surgir amizade daí. Então, é interessante ficar de olho no que tem. A Amazon tem várias categorias legais de contos, que você pode ver, são só contos. É legal, procura alguma coisa lá. É interessante consumir esse tipo de literatura e não vai afetar o seu orçamento de maneira tão pesada. Assim. E última coisa, isso também vale pro meu conto, pros contos do Barreto, que são 2 pedidos. Você comprou, você gostou, então, cara, 2 pedidos. Primeiro, se você se sentir à vontade e com vontade, os 2, vai lá na Amazon, põe uma resenha, né? Isso faz uma diferença filha da puta, né? Uma resenhazinha lá na Amazon. Fala que gostou por causa disso e daquilo, né? Claro. Dá a estrelinha que você acha justo. Vai no Scooby também. Os meus... Aliás, Rob, põe o seu lá. Não, ele já tá. Alguém colocou pra mim lá e eu nem fui ver ainda. Agora que você falou... Então vai no Scooby, coloca isso. E aproveitando o embalo, antes do Rob falar a segunda coisa, o segundo pedido, vai no iTunes e dá uma notinha e faz uma resenha pra gente. Fala do podcast. E outra coisa, né? Pô, eu gostei do conto e tal. Cara, divulga pros seus amigos. Põe um linkzinho no seu Facebook, sabe? Não custa absolutamente nada pra você isso. Põe um linkzinho no seu Twitter, falando, esse conto aqui é do caralho e tal. Põe um linkzinho, cara, não custa nada e assim, você não faz ideia da importância que isso tem. Você não faz ideia do quanto a história vive disso. Exatamente. E depois que você lê o conto do Rob, você vai entender o que ele acabou de falar. Exatamente. O quanto a história vive disso. Mas é isso, enfim, acabou esse jabá infinito que parece não acabar. A gente que escreve dessa semana está chegando ao fim. Falamos muito sobre contos, sobre nossas experiências, sobre como você pode usar. E vamos dar uma bronca no nosso ouvinte, Rob? Podemos dar uma bronca já? Vamos, porque é merecida. Merecida, né? Pessoal, tô aqui olhando para nossa parte de comentários e para os e-mails do programa da semana passada. Cadê? Ninguém fez a tarefa? Como assim? Tá vendo bem? Vocês estavam escrevendo um monte. Ninguém fez a tarefa da semana passada? Pô, sacanagem. Agora, tudo bem. Eu tenho uma teoria, Rob. Qual? Parece que muita gente não leu o livro ainda, então não ouviu o programa por causa de spoiler. É verdade. Faz sentido. Então tudo bem, a gente desculpa se foi isso, tá? Ou então vai pro final do programa, baixa o programa, volta semana passada, baixa o programa, vai até o final do programa, que não tem nada de spoiler no final, vai no final e pega a tarefa, e escreve a tarefa da semana. Tá vendo? Fantástico, hein? Que legal que você pode ir lá e fazer a tarefa. Enfim, vamos dar a tarefa dessa semana, Sr. Rob Gordon. Sobre o que os nossos ouvintes vão escrever essa semana. Vamos trazer um pouco as coisas para a nossa praia, Fábio Barreto. Espaço. Ficção científica, space opera. Espaço sideral. Espaço sideral. Espaço. Vácuo, não é um lugar espaçoso, não. Lá em cima. Espaço. Ok. Espaço sideral.
Espaço sideral é o elemento do hobby. Vamos ver o meu elemento. Eu ia falar cenoura, mas aí ia sair coelhada nas estrelas. Né? Não tem. Planeta cenourando, todo mundo processado por plágio pelo Maurício de Souza. Todo mundo processado por plágio. Espaço, ok. Sabe, falando em espaço, eu tô ouvindo o audiobook do Guia do Mochileiro das Galáxias, narrado pelo Stephen Fry. Muito Deve interessante. ser bom, né? Ele é bom pra caralho, esse cara. É bom, cara. Ele narra o Pocoyo, cara. Ele consegue fazer o Pocoyo ficar engraçado. Enfim, o Rob falou espaço. Eu vou dar alguma coisa inusitada. A tampa, olha, a tampa de uma lixeira de metal. Divirtam-se. Não, tem mais um, tem o terceiro. Então, espaço sideral, tampa de uma lixeira de metal, daquelas de filme. E qual o terceiro elemento, Rob? Vamos discutir aqui o que pode ser. Vamos dar um personagem pra eles? Vamos dar um personagem, o que você acha? Mulher ou homem? Mulher, ok. Então mulher solteira, num futuro meio distante. Mulher solteira num futuro meio distante, ok. O que mais que essa mulher é? Ela é o quê? O que ela faz? Tô pensando. Queria algo inusitado. Ela não pode ser uma médica que conserta o Hubble, porque isso já foi feito. Mulher solteira, futuro meio distante, no espaço sideral. Ou não. Essa mulher solteira, futuro meio distante. O que ela faz? Ela é cientista, ela é militar, ela é uma contadora, ela é uma técnica de computador, ela é uma professora. Ela é uma pregadora. Ela viaja levando a palavra de alguma coisa que o... Então ela é uma... que o autor da história queira. Ela é uma pastora, pregadora, uma mulher de fé. Isso. Ok. Então vamos imaginar essa mulher solteira num futuro meio distante que prega alguma palavra. Pode ser qualquer coisa. Então vou tirar a mulher de fé. Ela prega algo que pode ir da fé e pode ir a ser uma vendedora de planeta em planeta. Né? Ela prega. É isso. Ela prega algo. Ela vende um peixe. Isso. Certo? Uma vendedora de peixe, no sentido figurado. Vende o peixe figurado. Ok. Então tá aí. Espaço sideral, tampa de latão de lixo de metal e uma mulher solteira. Uma pregadora. No futuro meio distante, que vende o peixe figurado. Uma pregadora, alguém que prega algo. Tá aí, então divirtam-se. Queremos ver as histórias nos nossos comentários. Aguardamos os textos de vocês. Tá legal, pessoal? Esse foi o Gente Escreve dessa semana. Voltamos semana que vem. Tchau, pessoal. Grande abraço. Um abraço e continuem escrevendo. Tchau. Ups, volta. Não quero comprar. Não. Nossa, eu quase comprei mais de uma cópia do meu conto.